para você meditar, hein, Eduardo? Você medita e me corrige, tá bom? Então tá. Então isso aqui é o Novo Horizontino base, defendendo. Porque não é defendendo o tempo inteiro, ao contrário, né? Você subiu a marcação bastante. Começo do jogo, o gol nasce de uma bola retomada na intermediária para depois sair o cruzamento do Lepo, que se destaca como lateral para fazer o cruzamento e o Rômulo entrar no diagonal e fazer o gol. Mas eu diria que a base que você tem é um 3-4-3 que vira 5-4-1 na fase defensiva. Então vamos lá. Lepo, Luizão, César Martins, Chico, Hemerson, Vagninho, Marlon, Giovani, Rômulo, Neto Pessoa na frente. Agora, isso aqui precisa muito de transição ofensiva e defensiva. Ou seja, se o Lepo subiu, o Vagninho vai jogar por dentro um pouco mais, com o Rômulo por dentro, o Hemerson por aqui, você vai atacar com 3-2-5, eventualmente. Embora, contra o São Paulo, no Morumbis, o natural é que você passe mais tempo 5-4-1, com marcação alta ou com marcação média, ou marcação baixa, como foi parte do jogo, depois que você fez 1-0. Mas, assim, a transição acontece. Tanto que o Lepo aqui vai na linha de fundo para fazer o cruzamento e saiu o gol do Rômulo aqui. Até aqui, falei bobagem? Não, você está perfeito. A única variaçãozinha é que, às vezes, o São Paulo saía com uma linha de 4 e o Wellington baixava um pouquinho. Então, não era necessário ter uma linha de 5 aqui atrás. Deu picotada, né? Travou o Edu aí. Que pena. Bem na parte... É a censura. É a censura do BBC. Não, brincadeira. Ele estava falando que como o São Paulo muitas vezes fazia saída de quarto aqui atrás, com o Wellington, então ele não precisava ter a linha de 5 o tempo inteiro. Ele podia subir com o Lepo um pouco, ou subir com o Heverson um pouco, e aí fazia não o tempo inteiro os 5 aqui atrás, que tem variação ofensiva. Ele voltou já? Ainda não? Ainda não, PVC. Eu te aviso quando ele voltar. Tá. A outra coisa que eu ia dizer era o seguinte. O que, no meu ponto de vista, aconteceu... Oi. Voltou? Voltou. Então, você estava dizendo que você não precisava da linha de 5 o tempo inteiro, porque o São Paulo muitas vezes saía com o Wellington na linha de quarto aqui atrás, né? Isso. Aí eu subi o Lepo aí a gente fazia seria um 4-4-2. E quando o Lucas flutuasse, um dos zagueiros saltava, a gente fazia um 4-1-4-1. Né? O Lucas, a gente tentou evitar ao máximo que ele rodasse livre entre linhas. Então, normalmente era o Chico, né, que é o zagueiro pelo lado esquerdo, que saltava nele, né, para tentar tirar. E aí saiu o gol do São Paulo. Né? A gente falhou esse salto, a gente saiu atrasado e aonde ele consegue girar. Então, é uma variação de um 3-4-3 para um 4-4-2, 4-1-4-1. A gente tinha que ter essa variação para conseguir neutralizar o São Paulo. E uma coisa que me parece que pode ter sido um ponto favorável, você me corrige. O São Paulo muitas vezes faz, como você disse, não foi assim o tempo inteiro ontem, muitas vezes o Rafinha, ele faz o papel de terceiro homem na saída de jogo. Então, quando o Wellington sobe um pouco mais, e ele não está dando amplitude tanto, porque o Ferreirinha está dando mais amplitude pelo lado esquerdo, mas assim, se ele faz a saída de 3 aqui, e se o Lucas não é exatamente um ponta aqui, o São Paulo depende mais do jogo do lado esquerdo. Então, o que acontece? O Lucas vindo por dentro, quando o Lucas joga do lado esquerdo, o Wellington passa do lado de cá, e aí você faz o que fazia no São Paulo do ano passado, que era você faz amplitude com o Wellington, e o Lucas é um ponta de lança mais perto do Caleri, ontem o André Silva. Quando o Lucas joga pela direita, e ele vem para dentro, e ele vai bater com o Chico aqui, o Rafinha não faz esse movimento tanto, até pela condição física do Rafinha. Então, o teu lado direito o lado direito do São Paulo era mais difícil de marcar, mas, por outro lado, o fato dele não ter tanta amplitude do lado de cá pode ter ajudado. PVC, você tá tocando numa matéria aqui que foi tema da gente trabalhar a semana inteira. Porque existia uma dúvida, Rafinha ou Igor Vinícius.
né? Se viesse com o Igor Vinícius, o Alisson entraria como um terceiro zagueiro, entraria numa linha de 3 e o Igor daria amplitude. A partir do momento que a gente viu a escalação e viu com o Rafinha, a dúvida era se ele ia deixar o Lucas pela direita, que o Lucas não pisaria a linha. Quando você faz uma saída com 3, é necessário que você tenha alguém pisando linha para dar essa amplitude. Né? Num primeiro momento, a gente até teve uma dúvida que talvez ele pudesse mudar o Ferreirinha, botar o Ferreirinha pisando linha para dar essa amplitude e trazer o Lucas mais para o lado esquerdo, apesar de não ter muitas situações que isso pudesse acontecer. Mas a partir do momento que a gente vê o Lucas por dentro, o que a gente fala? Eu peço para o Rômulo fechar bem por dentro, para impedir que essa bola viesse. Não tinha mais aquele combate do lado, a gente não tinha muito que se preocupar com a amplitude do São Paulo. Então era fechar por dentro e liberava um zagueiro meu para saltar para o Lucas. Né? Esse acho que foi o ponto alto da nossa marcação. Né? Aí a gente fica, na maioria das vezes, num 4-1-4-1. Com o Chico já marcando o Lucas praticamente individual, quando ele estivesse no setor, ou o próprio César saltando se ele viesse mais para o centro, e a gente conseguiu bloquear bastante o lado direito. Né? E como eu disse, no único salto errado que a gente deu, a gente acabou tomando o gol do São Paulo. Ou seja, quer dizer, o fato de você não ter que marcar a amplitude do São Paulo do lado direito não é uma ajuda, na verdade é uma característica do time adversário que você conseguiu que a gente estudou. E assim, aí quando a gente não tem que marcar amplitude, eu ganhei um homem por dentro. E é onde o São Paulo joga. Se você pegar um mapa de calor do São Paulo, o mapa de calor é todo ele pelo centro, um pouquinho pelo lado esquerdo. Então a gente ganhou um homem por dentro, a gente fechou mais os espaços internos, né? E aí, dentro da nossa estratégia, eu entendo que favoreceu a nossa equipe aí a essa marcação e as transições. E as transições nossas, como eu digo, a gente joga com 3 atacantes, né? Os pontas nossos são os nossos alas, né? Que dão isso aí. Então a gente tem mais gente por dentro, né? Para pegar essa bola. Perfeito. Eduardo, queria voltar no tema Rômulo, que me parece ser um tema muito, muito forte em relação até o confronto que se desenhou, né? Palmeiras e Novo Horizontino. Como você vai trabalhar a cabeça desse jogador que vai enfrentar o seu próximo clube? E se você pudesse falar, por exemplo, para o Abel Ferreira, Abel, que tipo de jogador está chegando aí para o seu elenco? Porque a gente conhece o Abel, eu imagino que você também, à distância, acompanha um pouco do perfil dele. É um treinador que gosta muito de trabalhar com esse tipo de jogador. Jovem, que chega, que você consegue transformar o jogador ou melhorar o jogador, entre aspas, assim como você está fazendo no Novo Horizontino. Que tipo de jogador o Novo Horizontino ou o Eduardo Batista entrega para o Abel Ferreira? Olha, o Rômulo é um jogador, como nós já falamos aqui, muito maduro, né? E eu tenho conversado bastante com ele, né? Eu procuro olhar sempre à frente e nas projeções, né? Nos meus cálculos ali, a gente poderia enfrentar o Palmeiras e ele pegar uma situação como ele vai enfrentar. Então a gente vem conversando bastante. E independente de enfrentar o Palmeiras ou não, o que eu tenho falado para ele está saindo de uma equipe pequena para uma grande equipe, uma equipe vencedora, com grandes jogadores, com um grande treinador, né? E quanto mais nessa reta final de Novo Horizontino, ele aproveitar como ele está aproveitando, ele foi decisivo contra o Corinthians na Neoquímica, ele foi decisivo contra o Santos na Vila Belmiro e ele foi decisivo ontem dentro do Morumbi. Quanto mais ele conseguir aproveitar essas situações, maior vai ser o tamanho dele dentro da equipe do Palmeiras, maior vai ser o respeito dele, né? Então a gente tem trabalhado muito isso, eu tenho conversado muito, a nossa comissão tem abordado, ele é um menino maduro, tem trabalhado bastante, né? Eu converso um pouquinho do que eu conheço do Palmeiras, né? Tenho falado muito, a partir do momento que ele pisar lá, aproveite, se interne dentro do CT, se interne, absorva, beba de toda a água que tiver lá, né? Que vai te favorecer. E o tipo de jogador que o Abel está recebendo, eu acho que não foi uma escolha pelo destaque do Novo Horizontino, foi por uma escolha pelo atleta. O Rômulo, ele faz muito bem um número 8, né, um segundo volante com maestria, né? Ele joga assim contra a Ponte Preta e vai muito bem, foi decisivo assim na Série B ano passado, ele faz um 8
ele faz um 10, né, um meia que joga de costas, um meia dinâmico, que marca, não aquele meia que espera a bola no pé para receber e ficar fazendo passe. É um meia que recebe, se ele tiver espaço, ele avança com bola, se ele tiver pressionado, ele gira, serve os companheiros e entra para dentro da área para finalizar, como ele acabou finalizando ontem. E é um beirada também, e é um 11. Então, é um jogador que acho que o Palmeiras busca isso, né? Eu cito até um exemplo, acho que eu conversei com o André ontem, eu tenho um exemplo muito claro de exemplo sobre o Veiga. Eu chego em 2017 no Palmeiras juntamente com o Veiga e vejo assim, não característica, mas uma semelhança muito grande. São dois jogadores muito técnicos que precisavam de um tempo de aprimoramento físico e técnico, né, para evoluir para o tamanho que o Palmeiras é. Né? E hoje a gente vê o Veiga, hoje é uma realidade, talvez um dos melhores ponta de lança do nosso país aí, né? E o Rômulo tem todo esse caminho. E eu cito isso para o Rômulo, né? Eu falo bastante da experiência que eu tive com o Veiga e da maneira que o Veiga é. E eu vejo as personalidades muito parecidas, né? Então, a gente tem passado isso para ele, e eu acredito que com o Abel e com o Palmeiras, né, com toda a estrutura do Palmeiras, é um menino que tende a evoluir muito ainda, né, no decorrer dos anos. Muita gente aqui no nosso chat. Diga, Domi, desculpa. Vai lá para você. Imagina que tem muita gente aqui elogiando essa aula tática que vocês deram, foi muito legal mesmo. A Mônica falando aqui, ó, muito bom. E o José Roberto falando, sensacional, adoro a tática explicada e direto com o treinador, melhor ainda. Manda pro Abel agora, kkk. Não, mas assim, é muito bom mesmo, porque assim, eu chamei de 5-4-1, mas o Eduardo explicou bem a subida do Chico, porque o Chico é um zagueiro que fez uma função de marcador do Lucas. Então, a nomenclatura varia pouco, é mais 4-1, 4-1, embora ele seja um zagueiro mais à esquerda, né? Não um volante central. Você falou da questão do Rômulo, eu vou chegar na pergunta mesmo em relação ao Palmeiras, mas assim, eu achei que o Palmeiras contra a Ponte, claro, era um 3-2-5 atacando, pequenizava a amplitude pela esquerda, mas na recomposição, o Aníbal Moreno fazia e o Veiga voltava quase como ponta esquerda, que é um pouco a função do Rômulo, né? Ou seja, que não é o hábito do Veiga, mas como ele fez Mike, Hendrick, Zé Rafael, Veiga, o Zé Rafael era o segundo volante com o Aníbal, mas na recomposição defensiva, o time recompôs pouco, o defensivo jogou muito com a bola. Na recomposição defensiva, quem vinha fechando o lado esquerdo era o Veiga. Que o Rômulo fez ontem. Como o Rômulo fez ontem, ou seja, é o mesmo papel. É o mesmo papel que você está dizendo. O Rômulo é um possível reserva do Veiga a médio prazo, né? Mas eu ia te perguntar outra coisa. Você falou no começo da nossa conversa que você teve o tempo de entender o São Paulo porque você projetou o encontro com o São Paulo nas quartas de final. Não era tão claro o encontro com o Palmeiras porque podia acontecer um monte de coisa. Se a Portuguesa ganhasse ontem, era a Portuguesa que ia pegar o Palmeiras. Mas você já falou também que imaginou o possível confronto. O Palmeiras está tão estudado quanto estava estudado o São Paulo? O Palmeiras, né, por tudo que ele vem fazendo, né, PVC, vem chegando em todas as finais, é um time que a gente acompanha, a gente está sempre vendo, né, admiro muito o trabalho que o Abel tem feito, né, ainda nem falando de parte tática, mas muito do conceito físico que ele deu para o time do Palmeiras. O Palmeiras é um time que compete, por isso que muitas vezes, quando às vezes não faz uma grande partida, ganha seus jogos, porque compete, os 11 competem muito, né, não tem aquele jogador que espera a bola no pé, não tem aquele jogador que deixa de marcar, né? É um time muito competitivo. Isso é uma ideia que o Abel trouxe para o Brasil e é muito positivo. Então a gente conhece bem, né? Aí, lógico, a estratégia com o Palmeiras, na minha visão, ela é muito diferente das estratégias de São Paulo. São maneiras muito diferentes de jogar, são maneiras muito diferentes de se ver futebol, né? E nós temos aí mais 8, 9 dias, né, para esmiuçar bem o Palmeiras, mas né, a gente, né, o Palmeiras é um time que a gente assiste, que a gente conhece, né, trabalhei com alguns jogadores, então, né, a gente vai fazer o mesmo trabalho que foi feito com o São Paulo e a gente espera, né, ter sucesso novamente e passar para a próxima fase.
Ó, só como informação, hoje, desde as 8 da manhã, está tendo a vistoria no gramado do Allianz Parque. O João Martins, parte da comissão técnica do Abel Ferreira. O Abel Ferreira não, mas a comissão técnica do Abel Ferreira está no Allianz Parque, fazendo a vistoria junto com o jogo treino do Sub-20, para entender se vai haver, de fato, a liberação, provável liberação, para que Palmeiras e Novo Horizontino joguem no Allianz Parque na quarta-feira, dia 27. Isso deve ser confirmado amanhã na Federação Paulista, claro, uma vez que seja liberado o gramado. E só duas outras informações em relação ao Eduardo, que eu adoro falar para ele. Odir Pérez, Nelson Paranhos, Aline Gilberto, Chicão, Muricy, Pedro Rocha, Terto, Serginho e Zé Carlos. Esse é o time que o Nelson, também conhecido como Nelsinho Batista, mais tarde, pai do Eduardo Batista, foi campeão pelo São Paulo em 75. E o Nelsinho, que o mundo conheceu como treinador, campeão pelo Atlético Paranaense em 88, mas vice-campeão paulista pelo Novo Horizontino. Foi o Nelsinho Batista quem levou o Novo Horizontino à final de Campeonato Paulista. E precisa do filho dele para levar de novo, né, Eduardo? E você vê, e o mundo, né? O mundo ele dá voltas, né? A gente pode ter aí numa combinação de resultados de novo Novo Horizontino e Bragantino. Bragantino e Novo Horizontino. Né? Depois de 35 anos, né? Então, o futebol, o esporte, ele é fantástico, né? E você conseguir, né, reeditar, né? Só a possibilidade de reeditar esse novo jogo é fantástico para o futebol brasileiro. Né? Mas a gente fica muito feliz desse momento, desfrutar, mas trabalhar bastante aí para a gente enfrentar. Nós temos um grande adversário pela frente, que é o Palmeiras, né? E vamos honrar tudo isso. Eduardo, aí você volta para a gente fazer uma segunda edição dessa prancheta, que foi a melhor prancheta do PVC da história. Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço muito. O PVC é fera, André, você, Domitila. Né? E falar de tática é uma paixão nossa aí, com todo prazer. Fico sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho aí, Edu. Muito obrigado, André. Um abraço. Abraço, PVC, Domitila.